Então, gente, bom dia. Hoje sou eu que vou dar aula para vocês. Nós ficamos novamente sem a câmera, que era uma câmera emprestada, enfim, precisou ser devolvida ao laboratório da qual ela era. A gente está num esforço grande de gravar e disponibilizar essas aulas na internet, mas dessa vez nós vamos ter só o registro do som. Rodrigo, onde vai ser disponibilizado esse som? Vai também ficar no IPTV. Tá. Oi. Você é Elisete. Ótimo que você chegou, porque... fica aqui que eu vou te falar. Pega o teu caso lá. Então, essa aula também vai estar disponibilizada no IPTV. Todo mundo sabe o site, podem distribuir para os colegas de trabalho, www.iptv.usp.br. Vocês colocam lá no quadrinho de buscar prática com famílias, vai aparecer as aulas do nosso curso. E é um site aberto, então, portanto, vocês podem disponibilizar para pessoas que vocês acham que podem se beneficiar, tá bom? Essa é a ideia do site. Bom, o tema da aula de hoje é o espaço e o tempo familiar. Quando eu estava preparando a aula, eu li, no meio da preparação, o primeiro caso, o caso da Elisete, não é? E o caso me pareceu ter um diálogo interessante com alguns aspectos daquilo que eu estava preparando. Então, eu tive a ideia de inverter um pouco a situação. Não é que nós vamos fazer a discussão do caso antes, não é isso. E são 2 casos que foram enviados, todo mundo recebeu, não é? Mas, especialmente esse, o outro foi enviado depois, não só já tinha preparado a aula, mas acho que o outro caso me chamou a atenção por aspectos não tão diretamente relacionados à aula. Então, o que eu pensei em propor para essa aula é que, para todo mundo ter o dado do caso da Elisete, sobre o qual eu vou me remeter em alguns momentos durante a aula, eu queria que ela lesse o caso, tá bom? Nós não vamos abrir para discussão. Evidentemente, a aula é participativa, vocês podem, evidentemente, interferir e tal, mas a ideia não é inverter, a ideia é, a partir do caso, eu vou dar a aula e depois nós retomamos na discussão junto com o outro caso. Tá bem assim? Na segunda parte da aula, tá? Então, eu vou pedir para a Elisete ler o caso. Sim, é bom você usar isso aqui, porque vai ser gravado. Acho que tá. Tá bom assim? Fui pega de surpresa. O meu caso é aquele caso da visita, tá? Começa com um caso para discussão, chegou ao CRAS em dezembro. Todo mundo está com caso? Então, assim, na verdade, no primeiro atendimento, eu não estava participando. Foi a minha colega assistente social. Aí tem as informações preliminares da família. R chegou ao CRAS em dezembro de 2010. Foi encaminhada pela assistente social do programa Bolsa Família por estar em descumprimento de condicionalidades. Muitas faltas dos filhos na escola. Então, ela vem ao CRAS com encaminhamento, porque no nosso caso, lá no CRAS em Guarulhos, a gente não acompanha diretamente o Bolsa Família, como outros CRAS que eu conheço. Aí lá tem uma casa específica, né, que a gente chama lá de Casa Amarela, e as famílias do nosso território que estão em descumprimento, eles pedem para a gente acompanhar. Então, ela chega no CRAS com esse encaminhamento. Durante o atendimento, realizado por minha colega assistente social, R relatou que seu filho I, de 13 anos, está muito alto e já teria 1,90 m. Estava preocupada por ele estar crescendo demais e aguardava consulta médica na UBS para a realização de exames. O que mais chamou a atenção foi o modo como ela se referiu ao filho, dizendo que o vê como uma criança pequena e o protege do mundo. Depois desse atendimento, a minha colega me chamou para a gente discutir o caso. Discutimos o caso e achamos importante a realização de uma visita domiciliar conjunta, para que pudéssemos ter um olhar de como essa família vive.
Então, lá a gente faz muita visita em parceria, né? No caso, eu sou a psicóloga e eu faço visita com as outras 2 colegas que são as assistentes sociais. Aqui eu coloquei só para vocês terem uma visão da família. O pai ausente aqui é que eles são separados. Ele deixou essa mulher, mas eu não sei a data precisa, e constituiu outra família. R tem 41 anos, aí ela tem o filho I mais velho de 13, um outro menino de 12, uma menina de 10, um menino de 9 e a caçula de 4. Visita, aqui tem um errinho, a visita foi em janeiro de 2011, tá? Aqui está 2010. Procedemos à visita em janeiro de 2011 por volta das 13 horas. O endereço ficava numa rua de difícil acesso, descemos a pé. A casa ficava quase no final da rua, nos fundos de um terreno. De início, pensamos que não havia ninguém na residência, pois mesmo batendo palmas e chamando insistentemente, não fomos atendidas. Logo apareceu uma senhora de idade que perguntou o que queríamos e se identificou com a mãe de R. Ela disse que sua filha estava trabalhando na reciclagem, um galpão no final da rua. Na mesma rua da casa dela, no final, uma ruazinha sem saída, tem um galpão de reciclagem. Pedimos então que a chamasse e minutos depois R apareceu com sua filha mais nova, V, que estava com ela no galpão. R se mostrou surpresa e demonstrou ansiedade com a nossa presença. Perguntamos se poderíamos conversar um pouco com ela, mas deixamos claro que se fosse atrapalhar o seu trabalho, poderíamos voltar outro dia. Ela respondeu que não havia problema, que poderia se ausentar um pouco e em seguida nos conduziu até a sua casa, mostrando-se um tanto desconcertada e pedindo que não reparássemos na bagunça. Isso sempre acontece em muitas visitas. Respondemos que não se preocupasse, pois só queríamos conversar um pouco e conhecer sua família. A filha pequena que acompanhava mostrou-se bem esperta e curiosa. Essa menina pequena, que está sempre com ela, quando ela vai ao CRAS a primeira vez, a menina também está junto. Adentrando na casa pela pequena cozinha, era possível notar as paredes e portas bem deterioradas. A moradia de 2 cômodos pequenos e um minúsculo banheiro junto à cozinha é uma construção bem antiga, sem janelas e com telhas à mostra, já bastante comprometidas. No espaço da cozinha havia um cantinho com um pequeno sofá muito velho e 2 cadeiras recostadas na parede. Não havia mesa. Tudo estava em desordem, com louças entulhadas na pia, e para que pudéssemos sentar, ela retirou algumas roupas e objetos do pequeno sofá velho. Do sofá, tínhamos no nosso campo de visão o pequeno quarto sem porta, onde havia uma cama de casal e uma de solteiro, nas quais podíamos ver suas crianças deitadas e encolhidas sob as cobertas. Havia 2 montinhos de criança, assim, né? Um numa cama, que era o maior, de solteiro, e os outros montinhos não dava para identificar quem era. É interessante que naquele dia estava muito calor. Dentro daquele quarto não havia janela ou entrada de luz. A televisão estava ligada. Mal podíamos perceber as crianças que estavam todas deitadas bem juntas e quietas. R, meio sem jeito, disse em tom baixo: "Levantem, venham aqui falar com elas." As crianças não se moveram. Durante o diálogo, perguntamos como estavam as coisas em casa. Ela respondeu que depois da morte da sua ex-sogra, que dava assistência a ela, tudo ficou mais difícil. A casa onde ela mora foi cedida por essa sogra, por ela, antes da morte, e agora os cunhados querem que ela saia de lá. Seu ex-marido não se manifesta sobre isso. A mãe de R, que estava acompanhando a visita, falou que a sogra ajudava muito, mas que agora não tem ninguém por ela. Indagamos por que as crianças estavam todas deitadas, pois já passava de 1 da tarde. R respondeu que naquele dia não tinha aula e que elas ficaram vendo TV até de madrugada. Perguntamos se as crianças ficavam em casa o dia todo. Ela disse que sim, que deixa os filhos vendo filmes no quarto e que comprou a TV e o DVD para isso. Perguntamos se eles saem um pouco, se brincam fora de casa. Ela respondeu que não gosta que os filhos saiam, que prefere eles quietos em casa. Enquanto o R conversava, pediu que I, que é aquele filho mais velho, para ir levantar e vir falar conosco. Depois de alguma demora, ele se levantou e ficou encostado na parede. Realmente ele era bem alto, mas não parecia ter 1,90. Sua aparência e proporções físicas pareceram normais. Ele não quis falar conosco, ficou contido, mantendo-se em pé por alguns minutos. R sorriu ao olhar o filho e disse: "Esse é o meu I." Eu falei: "É um rapaz bonito, alto ele, não?" A mãe responde que é o seu menino. Eu disse:
Estou vendo um rapaz. R não falou nada, mas pela sua expressão pareceu discordar. Minha colega perguntou sobre a rotina da família e R respondeu que deixa os filhos sempre em casa vendo TV. Questionada se eles já tinham se alimentado, ela disse que ainda não, pois estavam acordando naquela hora. Perguntamos se sempre acordam tarde e ela disse que sim. Nesse momento, chegou a irmã, que participa do diálogo, dizendo que R prende muito as crianças, que não as deixa fazer nada, principalmente ir. A mãe se defendeu, dizendo que deixa o filho comprar pão, mas só se for perto. Que tem muito medo que aconteça alguma coisa e que quer os filhos sempre à vista. Perguntei, do que você tem medo? R respondeu, a gente ouve tantas coisas, tenho medo que algo aconteça com os meus filhos na rua. A irmã disse que ir é inseguro quando está com a mãe, que quando não está com ela se solta mais. Argumentamos que se ela proteger demais os seus filhos, eles ficarão muito ingênuos e não saberão se defender, ficarão inseguros. Minha colega falou da importância das crianças saírem para tomar sol, de organizar as tarefas da casa, pois os filhos podem ajudá-la com a louça, a roupa, etc. R se justificou dizendo que as crianças não vão saber fazer as coisas direito. Chamamos sua atenção para a filha mais nova, que vai com ela na reciclagem. R falou que não é todo dia, que a menina é muito apegada a ela. Perguntamos se ela tem conseguido se organizar para levar os filhos na escola, e ela respondeu que sim, que a irmã ajuda quando precisa. Finalizamos a visita dizendo que não estávamos ali para julgá-la, mas que às vezes quem vem de fora pode perceber coisas que, por já fazerem parte da rotina, podem passar despercebidas. Perguntei se ela achava que precisava mudar alguma coisa na sua casa e R disse que sim, que já pediu para o cunhado abrir uma janela no quarto para melhorar a casa. Quando ela fala isso para mim, ela fala, eu já pedi, mas ele nunca vem, né? Teria que fazer um buraco na parede. E eu nem sei se a casa não ia cair. Minha colega disse que ela parece estar muito sobrecarregada e ela concordou. Foi dada a sugestão para distribuir pequenas tarefas domésticas para os filhos, que os filhos ajudem no dia a dia. Agradecemos por ter nos recebido e nos colocamos à sua disposição para atendê-la no CRAS. Até agora, R não nos procurou. Pretendemos realizar nova visita. De nada. Como você quiser. Se quiser, você fica. Se quiser, você... Onde você quiser. Tá bom. Então, gente, acho que eu achei muito interessante, como eu disse, ler o caso da Elisete, enquanto eu estava pensando na aula de hoje, não é? E eu já tinha tido a vontade de trabalhar com um texto que eu escrevi sobre o tema do espaço familiar, um texto que já saiu publicado e que eu tinha pensado em trazer para vocês. Eu vou começar lendo alguns trechos desse texto, e não vou ler ele inteiro, e procurando dialogar um pouco com o caso, dialogar também com o texto do Berenstein, que foi o texto definido, todo mundo teve acesso, o texto Espaço Familiar e o Tempo Familiar, do Berenstein, né? Para essa aula, porque ele é importante para mim na composição desse texto, e, por fim, trabalhar a ideia do Leng de intervenção em situações sociais, e no caso específico do texto dele, que também estava disponível. Não é? A questão da intervenção numa visita também que ele faz a uma casa de família. Né? Então, vou me permitir começar lendo um pequeno trecho que me parece que é interessante para pensar o caso que a Elisete trouxe. Né? Bom, o Lévi-Strauss, acho que é um nome familiar, é um antropólogo, não é? Cujos estudos foram centrais para poder pensar os diferentes arranjos familiares no mundo. Ele termina um texto dele chamado A Família, que, aliás, foi um texto que eu utilizei na primeira aula que eu dei para vocês. O texto também está disponível para cópia. Né?
Ele termina esse texto com uma bela metáfora sobre as relações entre família e sociedade. Ele diz que na contínua marcha da vida social, a família constituiria o lugar do repouso necessário, como uma parada para o atendimento de necessidades pessoais intransponíveis para o segmento da viagem. A família é o lugar de parar, de dormir e comer, das relações íntimas, de proteger-se e refugiar-se das adversidades nas viagens pelo mundo. Possivelmente em todos os tempos e em todas as sociedades humanas, cada família, seja qual for o seu arranjo, busca constituir um espaço para o atendimento dessas necessidades, que é a casa. Então, é muito interessante, eu vou comentando, é muito interessante essa metáfora que o Lévi-Strauss usa no texto, em que, para mostrar que entre família e sociedade, há relações tanto de oposição quanto de complementariedade. Não é? Ele diz, eu não vou poder entrar no texto inteiro dele, mas ele usa essa metáfora vamos dizer assim, da ideia do progresso ou do caminho de uma sociedade, né, como uma espécie de uma viagem coletiva, e que a família seria essa instituição necessária, né, para o coletivo social, porque lá é o lugar do atendimento das necessidades pessoais, né, intransponíveis, né? Comer, dormir, ser protegido, né? Das relações íntimas. Né? Então, do ponto de vista social, a família é uma espécie de mal necessário, não é? Porque ela é aquilo que é necessário para que a viagem social possa continuar, não é? Ao mesmo tempo, ela representa esses momentos de parada, né? Então, a ideia básica do Lévi-Strauss é que as famílias elas devem cumprir essa função, devem atender essas necessidades pessoais, mas ela deve, principalmente, de alguma maneira, lançar os seus membros para o mundo, não é? E poder se desmanchar. Ela é feita para se desmanchar, para que se refaçam novas famílias, não é? Através das alianças. Nós falamos um pouco disso na primeira aula. Né? E aí eu trago uma frase de um filósofo chamado Bachelard, num livro muito bonito que se chama A Poética do Espaço, em que ele diz que a casa é um instrumento que serve para enfrentar o cosmos. Contra tudo, a casa nos ajuda a dizer: serei um habitante do mundo, apesar do mundo. Não é? Então, tanto nessa metáfora do Lévi-Strauss, da viagem, quanto nessa imagem do Bachelard, há essa espécie de complementaridade entre família e sociedade, entre casa e mundo, não é? Então, ou para usar as palavras com que o Lévi-Strauss termina esse texto, ele diz que a gente pode dizer que as famílias, em qualquer sociedade, são tanto a sua condição, a condição da vida social, e também a negação da vida social. Né? Está claro? Então, me chama a atenção, enfim, né, essas sincronicidades, porque o caso que a Elisete traz, né, coloca, ou pelo menos, talvez eu imersa nesse meu texto, li em especial a questão de como para R, não é, para a mãe, a casa é o lugar de proteção contra o mundo, não é? Há um mundo lá fora vivido como hostil, como perigoso em relação aos filhos, e ela, de alguma maneira, se sente mais segura, não é? Porque ela tem que trabalhar, a sogra morreu, não é? Ela se sente muito mais segura se os filhos permanecerem em casa, não é? E, nesse sentido, a escola, não é? Surge como sendo aquela que demanda, não é, uma atenção. As crianças faltam muito na escola. Não é? Agora, a escola também é parte, vamos dizer assim, desse mundo que para essa mãe é vivido como perigoso. E ela parece que,
de alguma maneira, fica muito mais tranquila com os filhos, como você disse hoje, amontoados na cama. E, de alguma maneira, a janela para o mundo que ela conseguiu foi a televisão. Não é? A televisão é a janela para o mundo. É a ligação entre essa casa e o mundo. Não é? E eu acho que é importante pensar isso, porque a gente poderia pensar na questão de um conflito de demandas, se a gente quiser dizer assim. Porque quem tem problemas com a questão das faltas na escola não é a mãe, nem parece ser as crianças. Né? Esse é um problema do mundo, se a gente quiser assim dizer. Né? A questão dela, se é que ela tem uma queixa, né? E até interessante, é que o filho mais velho dela está crescendo demais. Não é? E talvez vai ficando intolerável a situação de que ele fique na cama amontoado com as outras crianças. Né? Talvez ela gostasse ou preferisse que ele ficasse pequenininho, de alguma maneira, ou permanecesse pequenininho, e essa situação de proteção, de alguma maneira, pudesse ser mantida. Né? Então, eu achei incrível assim, você trazer esse caso, fala. É uma autonomia relativa porque, na verdade, ela tem uma idade que permite que ela leve ela junto para o trabalho. Não é? Não é uma autonomia para ir para a escola, que é onde essa menina devia estar. Não é? Então, ela tem uma idade ainda suficiente para ficar do lado da mãe o tempo todo, vamos dizer assim. Né? Uhum. Acho que sim. Então, eu acho que esse é um caso quase que, né, assim, gritante, né, assim, mas muito exemplar, não é, dessa dinâmica entre a casa e o mundo, que a gente poderia dizer, bom, em diferentes gradações, nós vamos encontrar, talvez, em todas as famílias, não é? Esse conflito, não é? Ou essa situação, essa oposição, não é? Entre um interior vivido como bom, ou como seguro, ou como protegido, e um exterior vivido como hostil, perigoso, e etc. Aliás, todo o discurso também, se a gente quiser, produzido pela mídia hoje, vem confirmar esse tipo de discurso. Né? O discurso do medo e o discurso da insegurança. Essa mulher partilha, não é, dessa situação. Precisaria fazer uma avaliação se, de fato, há esse perigo das crianças irem para a escola. É a visão que ela tem da janela dela. Exatamente. A janela dela passa essa visão do mundo. Exatamente. E ela já não pode mais controlar e pôr para dentro da casa. Eu acho que é por aí que a gente está pensando. É isso mesmo. Aí se fica assim continuamente, ou o menino vai morrer e ficar retardado, sei lá, alguma coisa assim, né, para se embotar. Tem uma. Ele vai fazer revolução. Já tem morte aqui, né? Tem uma coisa, você chega a perguntar, as crianças tomam sol, não é? As crianças estão sempre no escuro, tem bolor na casa, não é? E é muito interessante porque, de alguma maneira,
Então, há uma forma de organização, né? É uma regra que ela está impondo para poder cuidar, como ela entende que é cuidar dos filhos, que incide também sobre a questão da rotina da família, do tempo. Né? Então, só para trazer o outro tema do Berenstein, a questão do tempo. Vocês perguntam como que é a rotina da família. É 1h e as crianças estão dormindo, ou estão deitadas. Não é? Então, essa forma de ela conceber o que é a família dela, como ela deve cuidar, não é? E essa oposição entre casa e mundo incide sobre a forma da organização da casa e incide sobre a forma de organização do tempo. É 1h e eles estão na cama dormindo, eles não comeram nada até agora. Não é? Também. Também. Acho que esse é um outro elemento e que me faz pensar numa outra questão que eu também queria tocar, porque a gente, ao pensar a questão do espaço familiar, a gente não deve pensar só a questão da casa, mas qual é esse espaço de circulação da família. Né? A rede de relações, né, na qual essa família está imersa, inclui ou não inclui uma vizinhança, não é? Inclui ou não inclui parentes, quais são os espaços de circulação dessa família, aparentemente, pelo que vocês viram até aqui, extremamente restritos. Né? Até os parentes são vistos como hostis, querem tirar a casa dela. Os irmãos, o pai não se manifesta, não é? É vivido como alguém que não cuida. Uma outra... o caso é extremamente rico, né, assim, para poder pensar várias coisas. Né, assim, um outro elemento da organização dessa família que se reflete na visita que vocês fazem é que uma família matrilinear. Não é? O pai está ausente, não é? Ela é a chefe da casa, a mãe é a chefe da casa. Ela conta que havia uma sogra, né, que deu a casa, não é? Mas a família paterna não ajuda, pelo contrário, é vivida como uma ameaça, é parte desse mundo que ameaça. Não é? E ela conta minimamente com a família dela, não é isso? Com a mãe. A mãe dela a gente não sabe, mas deve fazer parte dos cuidados, porque foi quem primeiro apareceu quando vocês chegaram lá. Não é? E a irmã ajuda a levar para a escola, não é? Entre aspas, porque as crianças não vão para a escola, não é? Então, e há essa marca, né, se a gente quiser assim, né, desse materno, né? Parece, é lógico que é bastante discutível a gente centrar o materno só no cuidado e na proteção e o paterno na cultura ou na questão de um pai que faria esse corte e, de alguma maneira, introduziria as crianças no mundo, não é isso? A ideia que o Freud faz do complexo de Édipo, não é? A mãe como sendo a figura de proteção e de cuidado, e o pai como sendo aquele que introduz uma lei, que faz um corte na relação com a mãe e, de alguma maneira, disponibiliza, né, lança as crianças para o mundo, mas, de qualquer maneira, seja centrado na figura do pai ou não, não existe essa figura aqui. Quer dizer, não existe qualquer instância que, de alguma maneira, fizesse esse corte ou ajudasse a organizar. Eu acho que quem vai fazer isso vão ser vocês. Não é que quando chegam lá, como representantes do mundo, né, então, desse mundo que é vivido como hostil, como perigoso, não é? Que, de alguma maneira, propõe que se instale uma rotina,
propõe que essas crianças saiam um pouco, que ajudem nas tarefas, que possam ir fazer uma pequena compra. Não é? Então, de alguma maneira, é a visita domiciliar que exerce essa função, né? Um pouco tradicionalmente chamada de função paterna. Isso. Isso, não é? E parece que o que vocês procuraram tentar fazer minimamente é um corte nessa situação, nessa relação. Né? Uhum. E aí, assim, nesse sentido, assim, eu queria também dizer que eu achei muito correto e muito pertinente fazer uma visita na situação, porque tem essa questão dessa família que não sai de casa e, de alguma maneira, esse mundo vai até ela, de alguma maneira. Né? Assim, vai até ela, talvez com alguma esperança de mostrar que o mundo não é só esse lugar perigoso e hostil, mas pode oferecer alguma ajuda, se ela tiver alguma abertura para aceitar. Até quando eu falei para minha colega que ia trazer o caso, ela, não, mas a gente tem que voltar lá. Mas não tem aquelas coisas. Uhum. Eu falei, não vai dar, André, vai só para a primeira mesmo. E a nossa intenção era voltar lá para poder trazer o caso com o retorno. Mas não foi possível. Uhum. Mas sabe que ela pode ser sentido como hostil também esse corte, né? Porque se ela está naquele movimento de segurar, de blá, 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 se alguém entra com essa proposta de corte, a reação dela provavelmente é se defender, falar não quero, deixa eu continuar com você. Mas eu acho que não foi exatamente a reação dela. Né? Ela não procurou mais, né? Uhum. Porque assim, por mais que a gente queira ajudar, muitas vezes não depende da gente fazer com que a pessoa não se sinta hostilizada ou invadida, né? Por mais delicada e carinhosa e jeitosa que a gente seja, às vezes a pessoa fica. Com certeza eu não teria. Foi investigado também como que a participação dessas crianças no espaço escolar, que eles faltam às vezes. Uhum. Porque eu não sei qual é a quantidade dessas faltas. Se faltam muito. Porque ela depende dessas não para cada Agora, talvez, né, dentro dessa discussão também, talvez a gente pudesse pensar que ela está dizendo também que ela quer uma janela para fora. Né? Que ela já pediu que construíssem uma janela para fora. Né? Então, há algo nela que não vê outro modo de cuidar dos filhos a não ser esse, mas ela está contando para vocês. Né? E o que quer dizer isso na relação com vocês que são de fora? Né? Mas ninguém ajuda ela a fazer essa janela, a fazer essa ponte. Né? E a questão de que ela pediu para os... A gente podia um pouco, mas eu tenho medo de ser um pouco chavão, mas ela pediu para a família do pai que faça a janela, mas, de qualquer maneira, ninguém ajuda. Mas também talvez haja. Essa é uma brecha para vocês, de uma abertura. Não é? Ela não está, eu não acho que ela não é totalmente alguém que demonstrou que resiste à entrada de vocês. Não é? Ela tem um pedido de ajuda aí, não é? Então, eu acho que vale a pena investir, né? Uhum. Uhum. E talvez não só melhorar dentro de casa, mas como construir essa ponte com o mundo lá fora. E aí talvez, eu acho que vocês começaram isso, né? Talvez valesse a pena, se há uma brecha nessa situação, né? E eu acho que há, talvez poder, de alguma maneira, contribuir. Talvez uma maneira fosse acionar a escola, né? Como
ele disse, né? De que maneira a escola também poderia ajudar nesse sentido. Né? E outra coisa, Benita, interessante que ela não dá tarefas domésticas para as crianças. São jovens. Então, como ela as mantém também regredidas? Isso. Não atribuindo funções que eles poderiam estar desempenhando. E o que eu percebo, em famílias de baixa renda, há uma exigência da família de que todos participem, ajudem a mãe para trabalhar. E aí, então, né, eles não fazem direito, ponto. Então fica vendo televisão o dia inteiro. Aham. E eu concordo com você, numa situação tão regredida que ela diz que são montinhos de crianças. Né? Aparentemente, então, essa cama como espaço dessa família, em que as individualidades ficam indiferenciadas em montinhos. Né? Então, eu acho que faz parte dessa regressão. O problema do né, do mais velho, é que ele está escapando do montinho, acho que ele está ficando alto demais. Né? É isso que você estava tentando dizer. E aí esse é o problema dela. Né? Então... E é importante, né, assim, aí eu estou um pouco pensando no Leng, né, na questão de qual que é a nossa demanda enquanto instituição, o que a escola coloca como demanda e o que é a demanda dessa mãe. E são conflitantes tanto quanto a casa e o mundo. A demanda dela é proteger essas crianças. A demanda do mundo é, eles vão sair daí. Mas certamente houve um comunicado da escola, né, de que está tendo muitas faltas. A escola, em algum momento, avisou. Porque o Bolsa Família pressupõe que a criança esteja na escola. Exige a frequência para receber quem auxilia, né? A saúde e a educação. Então, ela nem... O que me chama a atenção é que, veja, a situação econômica dela ruim, e ela, mesmo assim, não consegue ver a demanda que ela é obrigada a levar na escola para receber alguma coisa. Né? Ela não consegue fazer esse elo. Ela sabe que não está recebendo o Bolsa Família por causa da frequência e ela não consegue. Então, veja, nem o dinheiro a estimula a libertação dessas crianças. Porque quando eles estudam, eles se desenvolvem, crescem, ficam independentes, então existe um movimento para que eles não estudem e continuem nenês. E aí, então, enfim, a questão não só de ficam nenês, aí precisaria conhecer um pouco mais da dinâmica de funcionamento dela e dessa necessidade dela, eventual, de que eles fiquem nenês, mas eu acho que, sem dúvida, é isso que aparece em primeiro plano, ela assim está cuidando. Ela tem essa imagem desse mundo violento, como bem disse ela, é o que ela vê da janela dela, da televisão dela, não é? E ela protege. Por outro lado, então, a coisa é complexa, né? Porque, e até eu vou seguir mais um trechinho do meu texto, selecionei alguns pedaços, porque, então, há aqui uma clara oposição que aparece em muitos textos, inclusive na literatura, né? A casa como sendo esse lugar do calor humano, da proteção, a família, né? Como essa espécie de refúgio do mundo, né? Contra esse mundo frio e hostil lá fora. Mas a casa pode ser também, eu vou ler um trechinho do meu texto, tão fria quanto o mundo lá fora, e às vezes ainda mais fria. Né? A gente sabe de quantos episódios de violência e de reprodução dessa violência no interior da casa. Né? E eu utilizo dois autores importantes da teoria crítica, que são Adorno e Horkheimer, para dizer que
porque eles mostraram como entre o interior e o exterior da casa não há simples oposição, não é? O calor lá dentro, o bom lá dentro e o ruim lá fora, mas uma dinâmica mais complexa, através da qual, ao mesmo tempo em que a família oferece-se como lugar de proteção, como refúgio do mundo, ela também reproduz em seu interior, nas relações mais íntimas, os modos de relação característicos da sociedade da qual faz parte, em particular as suas relações autoritárias e violentas. Talvez nem seja reproduzir a palavra, a família é um núcleo, a partir do qual as relações sociais se forjam, são forjadas. Isso quer dizer, então, que a gente pode tornar mais complexa a nossa reflexão sobre essa situação, porque, afinal de contas, o que ela faz, como disse a colega sobre a televisão, é expressão do que ela aprende no mundo. Ela aprende, via a janela dela, que o mundo é esse lugar de bandido, de gente má, de gente... Não é? Ela aprende essa situação de terror e de insegurança. Ela vive em estado de medo. Isso ela aprendeu no mundo. E, de alguma maneira, ela reproduz isso dentro de casa. Não é? Porque não é verdade que o mundo está interessado... Vide a aula da Adriana. Não é verdade que o mundo está absolutamente interessado em que os filhos dela vão para a escola. E é ela que não está. Não é? Há todo um modo de organização social que, com muitos elementos, a violência na escola, a violência nas escolas públicas, etc., não é? Que, de alguma maneira, produz esse resultado. Ele não é fruto só dela e de uma dificuldade psicológica dela como mãe. Esse resultado é fruto de toda essa forma de relação social. É produzido socialmente. Bom, não sabemos. Não sabemos. Me ocorreu, seria interessante. Idealmente, isso tem uma história, não é? Que a gente poderia explorar um pouco mais. Fala. Ela quer falar, depois você fala. Porque a gente não sabe o passado dela. Esse marido, a gente não sabe se está preso, a gente não sabe o que está ocorrendo na escola, se está ocorrendo uma violência e ela deixa um pouco em casa, leva, né? Não sabe os irmãos, se ela tem irmãos, se foi preso, o que ela vivenciou. Ela vem, pelo que falam, de uma família pobre. E às vezes esse medo, porque ela já viu outras crianças na rua que acabam sendo acolhidas por marginais e se tornam o que todo mundo sabe. Então, às vezes, a televisão também mostra, é mais uma reafirmação para ela. Então, assim, eu vejo que não é só a televisão, ela tem um porquê de fazer isso. Porque tem muitas que já vão para o outro lado. Não, vamos deixar as crianças soltas e não tem a responsabilidade nem de levar na escola e nem de deixar dentro de uma casa ou com um parente. Então, é assim, é difícil a gente olhar só para um lado sem ver o outro. O que ela vivenciou no passado e o que ela tem de experiência na vida dela. Uhum. Achei muito importante a retorno dela. Para saber a causa de tudo isso. Né? É que assim, a demanda quando ela chegou, como a Belinda colocou, não era essa preocupação dos filhos. Ela veio lá no encaminhamento, eu não estava no primeiro atendimento. Ela veio do encaminhamento do Bolsa Família porque falaram que ela tinha sido grávida. E aí ela começou a conversar com a minha colega e só falou do filho que está crescendo. Ela não quis falar dela, das questões dela. Só a reclamação dela do filho que está crescendo, ia levar no médico até fazer os exames. Quando a gente foi para a visita, a gente até pensou, nossa, será que o menino dela tem aquela síndrome? E a gente viu um menino normal. Um menino alto, mas com as proporções normais. Então não sei até que ponto criou um vínculo para a gente entrar na história de vida dela. Teria que construir ela confiar um pouquinho mais na gente. Uhum. E a visita é invasiva, querendo ou não. Ainda mais de surpresa. Eu acho que ele estava primeiro querendo falar, né? Esqueci teu nome. Salvador, desculpa. Não, eu tive uma impressão, assim, por essa ênfase ao filho mais velho, né, esse destaque, assim, tá? Que a relação estabelecida parece um tanto religiosa, entre a mãe e o filho. Não sei se os colegas tiveram essa impressão. A princípio, não teve essa impressão.
É interessante que ela se refere a ele como o meu guri, o meu menino, um pouco a música do Chico, né? Mas a mim não me sugeriu isso, precisaria ser investigado. Mas, sem dúvida, uma coisa é você falar, não, ele é grande, é um rapaz, ela fala, não, é o meu menino. Né? Tem sempre essa tentativa de torná-lo pequeno. Uma pergunta interessante seria, onde será que nessas duas camas ela dorme? Será que ela dorme com ele? Mas não sabemos. Fala alto. Ah. Uhum. Bom, então vamos, assim, retomando ao tema da aula. Fala, Juliana. Alto, tá, gente? Era bom circular o microfone, né? Desculpa, não circulei quando vocês falaram, mas eu lembrei. Vem na tua vez. Como que é? Acho que é aqui. Oi? Alô? Desculpa, gente, eu lembrei agora do microfone. Não, queria só uma coisa que me chamou a atenção, que eu não lembro quem, mas que foi comentado, que tem esse movimento aí, talvez, das classes mais populares, de diante da ameaça, da violência e do perigo do mundo, se isolar dentro de casa, manter os filhos dentro de casa, esse movimento. Agora, eu acho que isso não é uma coisa que está presente só nas classes populares. Né? É importante, talvez, lembrar que os condomínios fechados estão aí, cada vez mais, né, sendo procurados pela classe média, pelas elites, os carros blindados. Né? É verdade. Então, eu acho que tem um movimento da sociedade como um todo, desse isolamento e desse fechamento na direção da busca por uma proteção de algo que é absolutamente incontrolável. Né? Eu não sei se vocês souberam do caso de um rapaz na FEA essa semana. Anteontem à noite. Anteontem à noite, eu nem sei assim, com detalhes o que aconteceu, Um mas rapaz parece que... de 24 anos, aluno do 5º ano da FEA, foi morto no estacionamento aqui. Ele tinha um carro blindado. Eu queria lembrar disso. Não, lógico. Eu acho que foi muito bem lembrado pela Juliana enfatizar esse aspecto. Sem dúvida, não é uma característica específica das classes populares. É uma sociedade do medo. Né? Acho que a R, de alguma maneira, é expressiva de um modo de vida social em que estamos cada vez mais isolados, né?
O Adorno já falava disso também na década de 50 e 60, não é? A tendência que nós temos de virar átomos sociais isolados, e é um dos mecanismos pelos quais isso ocorre, eu acho que é esse isolamento. Então, o tema do isolamento se dá no espaço, né? Entre outras formas de isolamento. Eu estou em pânico. Assim, que muitas vezes em consultório a gente recebe casos de pessoas com síndrome do pânico ou mães muito preocupadas com seus filhos, e a questão central muitas vezes falam, eu tenho que trabalhar, eu tenho que deixar meu filho sozinho. Então, qual que é a resposta da psicologia para isso? Assim, a gente está num consultório, eu não vou aconselhar e não vou dar um direcionamento, não precisa se sentir assim, não tenha medo, não tem nada a ver. Mas, assim, qual que é a minha postura como terapeuta diante dessa situação? Porque eu não posso chegar e falar assim, isso é uma ilusão ou é alguma coisa que a pessoa criou, né? Como eu penso muito assim, a postura do terapeuta, diante das dificuldades, a pessoa se fortalecer para enfrentar seus desafios, suas questões que estão prejudicando ou impedindo que ela se desenvolva bem. Mas, diante de uma coisa que é tão real e tão maior do que todo mundo, qual que é a nossa postura? Eu penso que muitas vezes, assim, de um em um, né, de repente, cada um que vem no meu consultório, qual que é a minha postura, o que pode ajudar? Né? Eu acho que talvez eu penso muito assim no sentido de talvez auxiliar essa pessoa a formar redes mesmo, né, de relacionamentos, ou o que pode ajudar a pessoa a se proteger com relação a essa violência do mundo. Eu fico pensando bastante nisso. Eu não tenho respostas. Também é lógico que o caso convida a pensar isso, mas acho que essa é uma questão bem mais complexa, para a qual eu não me preparei para essa aula. É lógico que, talvez, na segunda parte, se o grupo se interessar, a gente pode debater essa questão, mas eu queria voltar um pouco para o tema, tá bom? Eu acho que a questão é importante, mas exige uma reflexão muito complexa, para não dar respostas rasas, né? Enfim, o que a gente pode dizer numa situação específica, individual, etc., né? Mas, enfim, se o grupo se interessar, a gente pode, na segunda parte, retomar essa questão. Não é? Eu queria, então, dizer que eu acho que, de alguma maneira, o que já está, o que eu acho que ficou claro, espero ter deixado claro, não é? É que, de alguma maneira, é possível ver, então, como o espaço, particularmente nessa situação, o espaço da casa, que eu também queria que não fosse entendido só como o espaço circunscrito à casa, mas também o espaço de circulação e de vida de uma família, é uma das manifestações, é uma das expressões da forma de organização familiar, não é? Do conjunto de regras, valores, afetos, não é? Das formas como essas relações se estabelecem, não é? É uma expressão das proximidades e distâncias entre os membros da família, não é? A gente foi caminhando para pensar onde ela dorme. Ela dorme com esse menino, ela dorme com os outros meninos, como é que, de alguma maneira, o tipo de vínculo que ela estabelece com ele se expressa, por exemplo, numa maior ou menor proximidade na cama, não é? Então, o próprio Bachelard, eu vou deixar o nome escrito, porque eventualmente alguém pode se interessar por ler. Esse livro é lindo, se chama A Poética do Espaço, e ele se atém especialmente na questão da casa. Na questão da casa, tal como a casa aparece
em textos literários, na poesia, naqueles que se remetem às memórias da infância ou à casa da infância, que é um tema forte da literatura. Não é? Então, que casa é essa que surge nesses relatos? Não é? E ele tem capítulos sobre, não só sobre a distribuição da casa como um todo, mas sobre os cantos da casa, as gavetas, como é que as pessoas, o que as pessoas colocam nas suas gavetas, não é? E sempre com uma ideia de que a nossa recordação, ele está pensando nas casas da infância, é uma mistura de memória e sonho, né? É bonita essa ideia, né? De alguma maneira, ela contém elementos da memória, de como era a casa, mas ela é revestida, retrabalhada pelos nossos sonhos e pela idealização que a gente faz em relação a essas casas. Só para um pouco apresentar, apresentar o livro, e ele sugere que os psicanalistas deveriam criar uma área de estudos chamada topoanálise. Topoanálise é o nome que ele dá. Topo é lugar, né? Que seria justamente uma área de estudos dos espaços da nossa intimidade. Né? Convido a vocês a pensar como se organizam os espaços da intimidade de cada um. O que eles contêm, não é? Como é que eles são habitados, não é? E com a ideia de que os espaços da intimidade são habitados, não é? Pela nossa... Os espaços são habitados pela nossa alma, vamos dizer assim, e eles são a própria nossa alma, se a gente quiser. Né? O estudo da casa, dos espaços familiares, foi tema de muitas áreas, né? Evidentemente que os psicanalistas, alguns psicanalistas no campo da psicanálise da família se interessaram particularmente, né, pelo estudo do espaço familiar, como expressivo da estrutura de funcionamento da família. Não é? Um pouco é isso que a gente está trabalhando nesse caso concreto, e eu vou falar um pouco mais, mas várias áreas de conhecimento se debruçaram sobre o estudo da casa. Os historiadores, particularmente uma área de estudos da história que é relativamente recente, que é essa história do cotidiano, ou a história das mentalidades, não é? Que é uma história que não se debruça sobre os grandes acontecimentos da história, ou sobre os grandes feitos, mas se debruça sobre um estudo através de documentos, de registros, de indícios como arquitetura, fotos, textos literários, etc., vai tentar conhecer como as pessoas viviam numa certa época. Não é? E tem estudos maravilhosos. Eu não sei se eu sugeri aqui no começo, mas para quem tiver interesse em conhecer estudos feitos no campo da história com família, aquela coleção História da Vida Cotidiana, da Companhia das Letras, eu não sei se... História da Vida Privada, exatamente. Da História da Vida Privada da Companhia das Letras. Tem trabalhos feitos sobre as transformações que as famílias passaram no mundo, em vários lugares no mundo, desde o mundo antigo até os dias de hoje. E a Companhia das Letras fez posteriormente a História da Vida Privada no Brasil, não é? Que também, então, enfim, também é uma tentativa de mostrar as diferentes configurações, arranjos, modos de vida familiares, desde a época colonial também até os dias de hoje. Esses livros estão aqui na nossa biblioteca, então quem tiver interesse de consultar, são trabalhos extremamente interessantes. Né? Em edição. Uhum. Bom, então, eu acho que é importante trazer esse elemento, porque a imagem da casa, vamos dizer assim como nós temos uma imagem de família ideal, não é? Sobre a qual eu falei na primeira aula, nós temos também uma imagem de como deve ser uma casa. Não é?
uma casa que fosse, vamos dizer assim, suficientemente boa para desenvolver os seus filhos, né? Então, eu acho que essa é uma ideia, acho não, né? Os historiadores mostram como em fins da Idade Média, no Renascimento, com a ascensão da burguesia, que emerge, vamos dizer assim, uma configuração da casa que, enfim, nasce com a burguesia, não é? É um espaço, essa é a noção da casa como um espaço separado do mundo, não é? A ideia de que a casa é um lugar de proteção e no qual, então, a família burguesa vai poder ter uma convivência separada das outras classes sociais. Não é? Então, isso se faz a partir de uma situação anterior, não é? Muito mais própria da vida na Idade Média, dizem esses historiadores, em que, entre o espaço público e o espaço privado, não havia essa separação tão definitiva e tão definida. Isso quer dizer que o espaço da casa era muito mais aberto para o espaço público e vice-versa. Não é? Uma espécie de trânsito entre as casas e o espaço público, não é? Muito mais intenso, né? Uma sociabilidade na praça pública, não é? E, no interior da casa, uma situação em que os espaços, os diferentes espaços onde se dormia, onde se comia e onde se trabalhavam, eram misturados. Não é? Então, um autor importante para falar sobre isso, que talvez vocês tenham ouvido falar, aqueles que estudaram, acho que Philippe é assim que escreve, Philippe Arrier, é um dos coordenadores dessa coleção História da Vida Privada. Tem um livro dele que se chama História Social da Criança e da Família, e ele vai dar exemplos, por exemplo, de pintores na Idade Média que tinham, o que era a sua casa, eram espaços abertos, onde, no mesmo lugar, ele tinha o seu ateliê de pintura, junto com seus discípulos, e ali estava também uma cama, onde podiam ou não dormir juntos, o espaço de comer. Esses espaços estavam todos, de alguma maneira, confundidos ou não diferenciados. E é a ascensão da burguesia que traz tanto essa separação entre o privado e o público, a casa como um lugar de isolamento em relação às classes sociais menos favorecidas, como no interior da casa há um processo histórico de progressiva diferenciação dos espaços da casa. Então, isso se dá ao longo da história, é histórica. Essa casa que a gente tem como tão natural, não, tem um espaço para comer, que é diferente do espaço para dormir, que é diferente, os pais dormem num quarto, os filhos dormem no outro e tal. Essa é uma casa burguesa. Não é? É um modelo burguês de casa que foi, ao longo do tempo, de alguma maneira, espraiando pelo todo social. Não é? Então, é histórica. Essa casa é histórica. Né? A ponto de hoje, enfim, as casas burguesas terem um quarto para cada filho, por exemplo, não é? E etc. Ou o espaço da intimidade, como chama? O home theater, com o espaço quando você recebe as visitas, né? Tem todas essas coisas. A casa é toda, né? Você vê a planta de apartamento em jornal, ele é totalmente compartimentado, não é? Assim, não é? Vai ficando um cubículo para cada coisa, né? Assim. Então, os historiadores vão detectar essas dinâmicas de movimentação da casa, não é? E eu acho que é importante trazer essa noção porque vai contra essa, vamos dizer, uma possível naturalização que a gente possa fazer em relação à questão
das casas que nós vamos visitar, não é? E quais são as referências que nós temos para pensar essa distribuição do espaço, não é? Então, é muito comum que nas casas populares, não é, a gente vá reencontrar, um pouco como a casa que a Elisete descreve, essa situação, então, em que há 2 cômodos, e que aqui há essa diferenciação, né? Há um espaço que é o espaço da cozinha, e tem um sofá, há uma diferenciação. Não é uma tentativa de diferenciação, há uma diferenciação. O espaço onde as pessoas sentam, né? Não mandaram você sentado no quarto, né? O espaço de dormir. Né? Mas ali no espaço de dormir, eles, de alguma maneira, se misturam. Eles não têm essa possibilidade, não sei se gostariam de ter ou não, de dividir esse espaço. Aham. 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 Então, quer dizer, a casa, ela pode ser estudada a partir de diferentes perspectivas. Hoje em dia há estudos interessantíssimos no campo da arquitetura. Há muitos anos atrás a gente organizou um simpósio aqui no Instituto sobre família. Acho que você não estava, né? Que eu organizei com a Arley. E veio um arquiteto, um professor de arquitetura de São Carlos. E é interessantíssimo os estudos mais contemporâneos sobre casa e sobre essa questão de como é que se pensa hoje essa relação entre o público e o privado. Não é? Porque é muito interessante, por exemplo, hoje há um fenômeno que é de inversão, né? No sentido de que entre o espaço público e o privado. Né? Hoje é muito comum que as pessoas trabalhem em casa, não é? E saiam na rua para comer. Né? Então, é uma inversão desse modelo tradicional, digamos, do que seria a função do espaço privado e do que seria a função do espaço público. Quer dizer, novamente, esses espaços se alteram. A gente poderia pensar o que é, por exemplo, a internet, porque tem um jogo entre o público e o privado incrível, não é? A questão de eu posso estar, ou um jovem pode estar, fechado no seu quarto, absolutamente sozinho, isolado, mas ele está em contato com milhares de pessoas no mundo virtual, do mundo todo, e, inclusive, aspectos da sua intimidade, do seu quarto, né? Quantas vezes estão aparecendo aí na internet cenas de relações sexuais, etc., que são gravadas e postas em domínio público, não é? Então, é um tema interessantíssimo, né? Essa relação entre o privado e o público hoje, não é? Como é que ele está se dando. Bom, de qualquer maneira, então, dentro do campo psicanalítico, então, a casa, então, como eu disse, que pode ser estudada. Você quer falar, Marcos? O espaço para quê? Espaço para doença, talvez. Aham, isso. Porque ela é barrada, nos vários sentidos dessa palavra, ela pode estar sendo interditada, ela começa a mostrar, né, o que a nossa sociedade também, ela começa a adoecer. Ela já não existe mais aquele momento de solidariedade orgânica, que seria próprio da constituição humana como ideal desse. Uhum. Uhum. Acho que você está pensando em situações em que, por exemplo, tem o sujeito que está... É interessante isso, e tem estudos sobre isso. A pessoa que está morrendo, né, o moribundo,
e que, de alguma maneira, nas casas antigas, né, havia todo um processo de acompanhamento dessa morte dentro da casa, né? E hoje o sujeito é cada vez mais isolado. A morte se dá nos hospitais, né? A morte não se dá mais dentro de casa como ela se dava antigamente, não é? O próprio velório era muito comum, a gente lê nos livros, né? Machado de Assis é cheio dessas situações em que se descrevem velórios, não é, feitos na casa. Vai visitar a casa do sujeito que morreu, está todo mundo lá, na sala, o corpo, etc. Né? A gente não tem mais essa vivência. A morte foi retirada do espaço da casa, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É outro homem. É verdade. É verdade. É outro contato com a morte, é outro contato com o nascimento. A gente tinha as parteiras, né, que vinham em casa e que as crianças nasciam em casa, era muito mais comum, né? Hoje é raro. Algumas pessoas mais alternativas, né, se propõem a ter filhos em casa, mas é raro. É verdade. Isso é bem verdade. É. Ele colocou assim, que a gente adoece, existe um adoecimento das pessoas por conta desse isolar-se e separar-se. Aham. De repente, antigamente era assim, uma indiferenciação maior e haveriam outros problemas decorrentes da misturança, né? Vamos dizer, da falta de diferenciação. Talvez hoje a gente tenha outros desafios aí, né? Outras questões. É muito interessante, né? Assim, essa própria coisa de hoje se come fora, né? Quer dizer, a cozinha da casa também foi terceirizada, não é? Aos espaços especializados de fazer comida, os quilos e etc. E o que é a casa hoje? A gente poderia se perguntar, né? Essa função, né, de provimento, de cuidado, do cuidado na doença, do cuidado da alimentação, não é? Até meados da década de 50, era muito comum que as crianças entrassem na escola com 7 anos de idade, no primeiro ano. É progressivamente, né, Prislene, que a escola pré-primária vai entrando e também se espraiando. Tem muito a ver com a entrada da mulher no mercado de trabalho, tal. Mas o cuidado com a criança pequena era feito em casa. Ele não é mais feito em casa. Ele é feito em instituições especializadas, né, terceirizadas também. Evidente que isso tem um impacto enorme em que seres humanos produzimos, evidente. Eu acho que os seres humanos estão tendo que amadurecer bem mais cedo, né? A gente está sendo obrigado a virar gente grande aos 2 anos, não aos 7. Não sei se vira gente grande, mas se adapta muito facilmente, muito rapidamente, tem que se adaptar a uma vida social que é essa, né? Bom, é verdade, é verdade, é verdade. Eu não resisto a contar. A avó do meu marido viveu até muito tarde, então eu a conheci e tal. Ela morava num prédio de idosos. E acontecia isso. Acontecia que às vezes, tinha idosos que a família ia visitar, tinha idosos que a família não ia visitar. Então, vira e mexe nos corredores, era um prédio grande, né, um condomínio grande de idosos, vira e mexe tinha chaveiros andando nos corredores, porque o zelador chamava o chaveiro para arrombar a porta, porque há muito tempo essa pessoa não se manifestava. Ou senão, alguém resolveu ligar da família depois de uma semana e não tem telefone, então manda o chaveiro lá para abrir a porta e... Bom, no caso da psicanálise, né, e das contribuições da psicanálise, que tem particularmente a ver com o texto que eu sugeri do Berenstein, não é? Então, nós vamos ter a ideia de pensar o espaço familiar como uma expressão daquilo que o Berenstein chama da estrutura inconsciente, não é?
familiar, não é? Então, o que seria essa estrutura inconsciente, não é? Então, a ideia que o Berenstein retira, não é, do estruturalismo, não é? Porque é o estruturalismo que, a partir do final do século XIX, serviu como teoria, né, e método para pensar as instituições humanas, não é? Desde a língua até a cultura, até a produção simbólica, os mitos, os ritos, etc., né, vão ser, de alguma maneira, reestudados, retrabalhados a partir do método estruturalista. Não é? Então, a ideia... Eu falei um pouco sobre estruturalismo na primeira aula? Acho que não, né? Falei? Mas eu não sei se eu falei na aula para graduação, mas você não estava na aula para graduação. Bom, enfim, né? De qualquer maneira, essa ideia de que, a partir dos estudos da linguística, que é onde surge o método estruturalista, não é? A ideia de que seria possível pegar toda a produção humana, então vamos pegar a questão da fala, não é? Que a fala, toda a expressão linguística, ela, de alguma maneira, ela seria o indício manifesto, não é? E diferente do que seria a língua, que seria uma totalidade, vamos dizer assim, ou um conjunto de unidades e de relações entre essas unidades que, de alguma maneira, permitem que a fala ocorra, e que a fala ocorra com sentido. Não é? É justamente as relações entre as unidades da língua e as regras que organizam essas relações, uma gramática, né, que permite que aquilo que dá sentido à fala. Ninguém fala de qualquer jeito. Se falar de qualquer jeito, não há possibilidade de compreender. Não é? A gente fala segundo toda uma ordenação, um conjunto de regras que organizam os elementos da fala e que dão sentido a essa fala, e que dão sentido a cada um dos elementos de uma fala. Não é? Qualquer palavra não tem sentido sozinha. Ela vai ganhar um sentido dentro de uma oração e do lugar que ela ocupa nessa oração. Estou falando bem rápido, porque não é também o tema, mas acho que dá para entender. Não é? Dá para entender? Então, a fala seria, vamos dizer assim, o conteúdo manifesto, o conjunto de sinais, né, de indícios que me permitem, através dela, vamos dizer assim, construir um modelo do que seria essa estrutura organizadora da fala. Né? A gente pode não ter uma noção consciente, total, de como é que se organiza a fala, mas a gente fala. Né? Uma criança de 3 anos já fala corretamente frases inteiras, te conta histórias, etc. Ela nunca foi numa aula de português. Não é? Mas ela segue regras que ela não conhece. Né? Então, eu acho que essa ideia que importa para nós aqui. Essa ideia que surgiu no campo da linguística foi fecunda para pensar todas as instituições humanas, sociais, né? Serviu como um modelo, não é? Para pensar as diversas instituições, no sentido de que a gente poderia, não é, a partir das manifestações, daquilo que, de alguma maneira, é concreto nas formas de organização social, poder chegar, através de quais, a compreender ou a pensar, ou conjecturar quais são as leis que organizam cada uma dessas instituições. Lévi-Strauss foi um antropólogo que levou o método estruturalista para pensar mitos, ritos, diferentes formas de pensamento em diferentes culturas, não é? E, particularmente, é fundamental para os estudos, para uma revolução nos estudos dos diversos arranjos familiares no mundo, não é? Então, justamente com a ideia de que seria possível, observando as formas de organização, os diferentes arranjos familiares em diferentes sociedades, poder encontrar quais são essas leis ou regras que organizam esses arranjos
independente de serem conscientes ou não. Né? Grande parte das vezes não são. Não é? Se a gente pensar, há muitas regras que organizam a nossa vida familiar e que, no entanto, a gente opera com elas e a gente pode nunca na vida ter questionado elas. Não é? Um exemplo que o próprio Lévi-Strauss dá, que é super interessante, em relação às alianças, né? Aos casamentos, como é que eles se fazem. Né? Ele diz, na nossa sociedade ocidental, etc., civilizada, a gente, por exemplo, acha que a gente casa por amor. Né? A gente acha que a gente escolhe com quem a gente casa e que é uma opção individual, que a gente escolheu, conheceu, gostou e etc. Ele diz, isso é uma ilusão, diz o Lévi-Strauss, que isso é uma ilusão romântica. Não é? Porque a gente casa com quem socialmente a gente pode casar. E a gente não casa, na maioria das vezes, com quem a gente não pode casar, a não ser a um custo muito alto do ponto de vista social. Né? Então, há um leque de possibilidades dentro do qual eu circulo para encontrar o amor da minha vida, que é dado socialmente. Né? Se eu sou classe média, é muito difícil que eu case com alguém muito pobre. Né? Se eu tenho ensino superior, é muito difícil que eu case com alguém analfabeto. Não é? Então, a nossa liberdade de escolha, ela tem fronteiras. Não é? E muitas vezes a gente pode nunca pensar nisso. A gente acha que escolheu o sujeito pelo qual a gente se apaixonou e etc. Não é? E essas fronteiras podem ser mais ou menos rígidas, dependendo dos grupos sociais. Né? A gente vai encontrar em situações de grupos que são minoritários, que visam preservar certas tradições, uma opção muito mais restrita, não é? A ponto de você ter grupos sociais em que é a família que define com quem vão ser os casamentos, porque interessa para a manutenção desse grupo social, as alianças entre determinadas famílias. Né? É o caso de Romeu e Julieta, por exemplo. Eles não puderam, não é? Porque havia um conflito com os interesses familiares. Não é? Então, tudo isso para dizer, então, que há regras que se organizam os casamentos, organizam tudo na nossa vida familiar. Não é? Desde as rotinas do dia a dia, não é? Quem é que dá as ordens, quais são os limites da autonomia de cada um. Não é? Então, eu não sei o quanto a mãe diz para os filhos, olha, eu prefiro que vocês fiquem em casa, porque eu tenho medo que vocês saiam. Não é? Ou como isso é transmitido. Mas, aparentemente, nenhum dos filhos desobedece essa mãe. A gente não tem notícia, seria interessante ver se alguém diz, queria ir para a escola. Crianças de classe média, muito constantemente, dizem que querem ir para a escola. Não é? Querem ir para a escola. Quando tem um irmãozinho maior que vai, né, elas ficam esperando a hora, crianças muito pequenas, esperam a hora de ir para a escola. Essas crianças, nesse texto aqui, estão absolutamente submetidas e partilham, vamos dizer, uma regra aqui. A regra é que vamos ficar em casa, aqui é melhor do que lá. Isso. Uma coisa interessante é que as crianças estão paralisadas. O que ela percebe não está paralisado é o crescimento do menino. É verdade. É verdade. É verdade. É isso mesmo. Tem algo no orgânico que resiste a esse, que ela não consegue segurar. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, então, o Berenstein, né, que vocês devem ter lido para hoje, ou sugiro que leiam, vai tomar essa noção de estrutura para pensar justamente essa estrutura familiar inconsciente, não é? E como ela vai se manifestar de diferentes modos. Ela pode se manifestar no adoecimento de um dos membros. Não é?
porque pode ser necessário, como ela disse essa expressão, para a homeostase, para o equilíbrio psíquico desse grupo familiar, que alguém adoeça. Porque esse alguém adoecendo, de alguma maneira, preserva os outros do próprio adoecimento, da própria loucura, né? Essa ideia já clássica do bode expiatório, não é? Ou pode ser que as regras, né, que a gente precisaria colocar em palavras, de qual é a regra de funcionamento dessa casa, produz essa manifestação, esses montinhos de criança na cama até 1h, não é? E a casa, o espaço familiar e o tempo familiar são indícios que o Berenstein vai utilizar para ir ao encontro ou tentar buscar quais são as leis organizadoras dessa família, não é? E o trabalho terapêutico, mas aqui eu não queria me restringir à situação de terapia familiar, embora o Berenstein seja um terapeuta de consultório, mas acho que é uma contribuição importante para que a gente possa pensar nas intervenções que nós fazemos, não é? Porque é importante, de alguma maneira, né, que a gente possa, junto com a família, de alguma maneira formular essa regra, ou entender o porquê dessa regra. Ou como disse a nossa colega ali, qual é a história, você e ela falaram, qual é a história dessa regra? Porque pode ser uma história desconhecida para essas crianças, que elas obedecem sem saber por que estão obedecendo, né? Ela pode te contar que ela sofreu um assédio na porta da escola quando ela era pequena. Eu não sei, estou chutando e não quero que... Não é? E por isso ela prefere que os filhos não vão para a escola. Aliás, que história horrível também das meninas de 13 anos, não é? Que coisa também. Onde foi? É uma menina de 13 anos. Não, o que eu soube é que uma menina de 13 anos teve relações com um menino. Uma menina de 13 anos teve relações sexuais com um menino, um colega da turma, não sei se da escola, não sei de onde, e eles quiseram fazer o teste para ver se ela estava grávida. E ele sugeriu que eles fossem num mato, perto de um riacho, para ver o resultado do teste. Quando chegou lá, ele afogou ela no riacho. E ainda por cima chamou uma amiga dela, depois, para dizer, tua amiga está se afogando no riacho, vai salvar ela. A menina foi lá e ele afogou ela também. Ele matou. Enfim. Bom, isso é o que está na mídia. Então, é isso que está na mídia. Então. Mas do presidente do FMI eu gostei. Acho que as feministas devem ter gostado. O cara tem o poder que ele tem, mas foi se meter com a camareira do hotel, bem feito. Esse é o problema, mas o cara tem pinta de cafajeste, né? Mas achei legal, a camareira denunciou e pôs o Big Boss do FMI na cadeia. Muito bom. Palmas para ela. Hã? Pois é. Aqui, não sei como é que seria. Então, gente, só para assim, não dispersar, e acho que vocês estão querendo ir para o intervalo, o fato é que há regras que são inconscientes, e essas regras, isso é um aspecto importante do que o Berenstein está dizendo, tem uma história, que também pode ser desconhecida para os membros dessa família. E é possível que, quando essa história emerja, seja possível localizar esse fato na história e pensar que, bom, nem sempre é assim, né? A gente imaginando uma situação em que ela diz, eu fui vítima de assédio, sei lá, eu na porta da escola, mas a escola poderia dizer, olha, agora você pode mandar teus filhos com tranquilidade, porque a gente
está cuidando disso. Você não precisa ficar com medo, não é uma repetição do teu tempo, ou etc. Ou pode ser que não, que seja uma repetição. Isso. E tudo isso feito de forma inconsciente. Pois é. Mas o fato é que eu não sei se quando essa regra opera nessa situação, é porque ela está dizendo, eu fui na escola e eu vi que lá está muito perigoso, tem bandido dentro da escola, ou ela simplesmente assumiu como verdade algo ou que ela viveu, ou que ela vê na mídia, e que ela, a partir disso, cria uma hipótese que não corresponde, eventualmente, à realidade da escola que está lá perto. Afinal, não é toda escola que é um espaço tão ameaçador, enfim, não é? Parece que o jeito, que nem a senhora falou, né? O jeito dela cuidar e proteger é dentro da barriga dela. Se está fora de mim, então vai morrer. Isso. Não pode, vai. Parece que ela não criou essa coisa ainda do desfazer a simbiose, que talvez seja a estrutura dela. Também pode ter aspectos desse tipo que precisam ser investigados, né? Então, eu acho que é importante para o trabalho com família nas diferentes instituições, para a gente ter noção de, ou pelo menos ter um olhar atento a quais são as regras que estão organizando essa família e do qual essas manifestações são fruto. E o quanto a gente pode, junto com a família, os limites e possibilidades de, junto com a família, tentar conhecer o que é que está organizando eles da forma como estão se organizando, não é? Uma situação, uma outra colega estava compartilhando que ela ficou uma técnica projetiva em um garotinho e ele só usava preto. Começou a desenhar e tal, só um preto. E aí a avaliadora perguntou, mas por que você está usando tanto preto? Né? A gente já associa, nossa, que coisa mórbida, luto, não sei o quê. Aí o garotinho virou para a avaliadora e falou, pô, eu sou corintiano. Né? Então, assim, às vezes, algumas explicações, elas não têm muito aquela lógica nossa do saber de si até. Exatamente, é bem verdade. Acho que uma boa observação. É isso mesmo. As nossas hipóteses a gente tem que deixar em suspenso para poder ouvir a hipótese do outro, sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho a impressão que aquilo que eu queria falar, eu falei. Acho que é isso. Então, eu acho que, eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Eu agradeço a Elisete, porque acho que o caso foi muito interessante para a gente fazer esse diálogo com a teoria, né? E se alguém quiser comentar mais alguma coisa, se não, a gente faz o intervalo e volta para ver o caso da Elisete. E a Ana Lúcia, quem que é? Que mandou o caso também? Ela não está aí? Ah, você que mandou o segundo caso, né? Para a aula de hoje. Isso, então, são 10h25, vamos fazer um intervalo até 20 para as 11, e aí a gente volta para... Talvez a gente podia começar com o caso da Ana Lúcia, né? Tá bom?